Mateus capítulo 7, verso 7. Falaremos a verdade a respeito de 3 palavras deixadas por Jesus. Palavras essas que são poderosas para mudar a minha e a tua história. Mateus capítulo 7, verso 7. Fale para o seu irmão do lado assim: Deus quer mudar a tua história. Nos coloquemos em pé em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem. Mateus capítulo 7, verso 7. Acharam, hein? Primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Fale comigo: pedi e dá-se-vos-á. Fale para o teu irmão assim: pedi e dá-se-vos-á. Fala para o teu irmão: é simples, é só pedir. Ainda continuando diz: buscai e encontrareis. Fala para o teu irmão assim: buscai. Meu teu irmão, tu vem aqui fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tu veio buscar. Porque quando Jesus passava, uma multidão ia atrás dele. Alguns iam buscar, mas outros iam por curiosidade, para ver. Não é verdade? A multidão estava ali acompanhando, mas todos aqueles que buscavam encontravam. Tudo aquilo que buscavam. Até dois soldados que foram buscar ele, chegou lá e ficaram ouvindo ele falar e falaram: nunca vimos ninguém falar dessa maneira. Fala, irmão, se você veio buscar essa noite, fala, irmão, se você veio buscar essa noite, busque de todo o coração, busque com toda a tua força, de todo o teu entendimento, que Deus se manifestará para você. A terceira coisa que está aqui nesse versículo: batei e abre-se-vos-á. Batei. Você já viu alguém bater na porta só assim, ó? Ou assim, ó? Não. Todo mundo que bate uma porta, bate de maneira insistente. No mínimo. Teve um rei que feriu a terra só 3 vezes. Pá, pá, pá. Aí o profeta se irou com ele. Era para você ferir a terra até cansar. Insistir. Porque aí os seus inimigos não prevaleceriam mais contra você. Fala teu irmão assim: Deus quer te dar insistência essa noite. Tem gente que fala assim, ó: a porta não abre e vai embora. Fala assim: não abriu, fala: Deus, não abriu. Mas todo aquele que bate na porta tem que entender que bater significa insista. 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 Podeis assentar. Podeis assentar. Hoje eu estava descansando depois que vim do monte. É bom quando você descansa depois que vem do monte. Deus entra no teu sono, fala contigo, você acorda ouvindo a voz de Deus. Tu vai para o monte, ora a madrugada toda. Quando você descansa, Deus parece que quer continuar falando. E Deus me despertou essa passagem, e eu acordei e fiquei meditando nessa passagem. Como Jesus ensina, irmãos. Como Jesus ensina. E a primeira palavra que ele traz aqui, em relação a um ensinamento muito profundo, não um ensinamento superficial, é que ele diz: olha, pedi. E eu comecei com Deus. Deus falou: meu servo, essa palavra pedir tem muita coisa, é muito mais profundo do que podemos imaginar. Primeiro, pedir é uma ação cometida por aquele que não tem condições de obter. Pedir é uma situação de alguém que está dependendo de si próprio, não consegue. Entendeu? Eu vou dar alguns exemplos de pedir aqui. Geralmente no tempo de Jesus e também no nosso tempo, as pessoas que pedem são as pessoas necessitadas. E sabe o que acontece? Você olha lá, eu vou te mostrar algumas pessoas que pediram. Uma estava lá no caminho de Jericó, na saída do caminho de Jericó, da cidade, e ela estava mendigando, havia uma capa, estava cega. Ela não tinha como conseguir o seu alimento,
persistentemente pedia. Ela estava ali pedindo a todos que passavam. Mais uma vez, aquele que pede tem que saber o que está pedindo. Aquele que pede, ele tem que ter determinação do que ele está pedindo. Muitas das vezes que Jesus encontrou alguém que pedia, ele perguntava: que queres que eu te faça? Tem pessoas que pegam o vício de pedir e elas pedem tudo, pedem até o que não precisam. Lembre-se, pedir é um argumento, é uma possibilidade condicionada àquele que não tem como obter. A Bíblia diz: olha, tudo que pedires ao Pai crendo, recebereis. Eu percebo que quando um mendigo sai para a rua pedir, ele pede, 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 e dificilmente ele volta para casa sem nada. Sempre passa um generoso, ainda que alguém segue as suas entranhas, vem outro que se compadece. Ainda que alguém olhe para ele ali pedindo e não se condoa do que ele está sofrendo, vai passar alguém ali que vai se sensibilizar. Jesus está dizendo agora o seguinte: tem coisas na tua vida que você não consegue, tem coisas na tua vida que você não consegue tirar, tem coisas na tua vida que tu não consegue obter, tem coisas na tua vida que está longe do teu alcance, tem coisas na tua vida que você não alcança porque não está enxergando. Mas essa noite, quem está passando aqui é o Senhor dos Senhores, e Ele tem para dar, e se você pedir, Ele vai te conceder. Diga para o teu irmão: não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Aproveita que Jesus está passando aqui. E quando você vê os irmãos saltando e pulando na presença do Rei, se você não tem, pede, porque Ele é generoso para te dar. Aquele servo de Jericó, ele se informou a respeito de quem estava passando. Ele estava pedindo, mas de repente ele se informou que está passando. Sabe por quê? Porque quando é uma pessoa comum, só ouve os passos da pessoa comum. Se aqui estivesse passando só o pastor, tu ia ouvir só os passos do pastor. Se fosse só o irmão cantando, tu ia ouvir só o passo dos irmãos cantando. Quem não tem visão espiritual, quem não enxergou do Espírito, quem porventura não está percebendo, poderia pelo menos fazer como aquele cego. Sabe o que aquele cego fez? Que tumulto é esse? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Por que está vindo esse barulho todo? E alguém chegou lá perto dele e falou: está passando o tal de Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele falou: opa, peraí, se esse barulho é porque Jesus está passando, o Filho de Deus, ele também abriu a boca e começou a glorificar. Ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sobressair. Fez ele calou. Ele ficou calado, se entregou. Ele não vai me ouvir mesmo? Não, a Bíblia diz que ele clamou mais alto. Quando você cala, é porque você não está determinado a respeito do que tu veio buscar. Quando você cala, é porque você não está fazendo questão de receber. Quando você cala, é porque você está pedindo de boca aberta. Mas ele não, ele gritou mais alto. Será que Deus pode ouvir a tua voz glorificando Ele essa noite? Será que Jesus pode ouvir a tua voz mais alto? Faz o teu glorificar, suplantar, ir além da glória da multidão. Você me buscar, eu já recebi lá naquele cantinho, glorificando, exaltando, Deus passou aqui que um vaso falou contigo. E se você não recebeu, glorifica, 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 que Deus vai até você também. Sabe por que aquele cego pediu? Porque ele não poderia ou não conseguiria ir até Jesus. Esse é o argumento do pedir. É aquela pessoa que não pode chegar até Jesus.
Ele não conseguia sair dali e chegar até Jesus. Ele não conseguiria enxergar. Na verdade, ele nem sabia que era Jesus. Na verdade, ele nunca tinha visto Jesus. Ele nunca chegou próximo, ele nunca tinha visto, porque ele não tinha visão. E ele não tinha como chegar ali. Mas ele tinha uma maneira de suprir aquela ausência, ou aquela falta. Eu não tenho vista, mas boca eu tenho, e a minha voz vai alto. Eu não tenho vista, mas eu posso gritar. Ele usou esse argumento de pedir. E quando a pessoa usa o argumento de pedir, e quando ela insiste em pedir, Deus atende, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em atender aquele que clama, irmãos. Deus tem prazer em atender aquele que clama. Quem quer assim dar graças a Deus? Eu estava ali clamando, e o Senhor usou um vaso de confete, chegou até mim e falou: olha, aquela mulher espírita que mora ali em frente, acha que vai tomar a tua rua. Não foi assim? O vaso não sabe nem onde eu moro, mas Deus sabe. Falou alguma coisa de um sítio, foi? Alguma coisa do local também, não foi? Olha, aquele local que você quer edificar já está nas tuas mãos. O vaso nem sabe do local que eu quero edificar. Alguns irmãos que estão aqui sabem. Mas sabe por quê? Eu usei do argumento que Deus me deu: pede. Toda vez que eu vejo Deus operando, eu faço prova de Deus. Se tu está perto, então eu vou pedir. Eu vou pedir em espírito, e tu vai me responder. Eu vou te pedir em silêncio, e tu vai falar comigo em alta voz, porque assim é o Senhor. Jesus falou para o discípulo: olha, pedi. Mas lembre-se, tem tanta gente que pede sem precisar. Eu vou te mostrar uma situação de pedir. O pedido não é só abrir a boca e pedir. Primeiro, aquele que pede tem que estar sem recursos para buscar. Aquele que pede tem que estar sem recursos para buscar. Às vezes tem um mal em você. Às vezes tem um mal em você, não vou consertar isso. Às vezes é um mal na sua carne. A Bíblia diz isso. Paulo disse: olha, se eu faço aquilo que eu não quero fazer, já não sou eu que faço. Ele usa o ser para representar a sua eternidade, o seu espírito, e usa a sua carne para representar a sua transitoriedade. E ele fala: olha, eu, o meu ser, não quero, mas há um mal que habita na minha matéria, e esse mal eu não quero, mas às vezes eu faço o que eu não quero. Sabe quem que falou? Dou graças a Jesus Cristo. Ele pediu. Se há alguma coisa que para você é pesado demais de extrair de você, peça, porque o Senhor, o Santo dos Santos, está passando aqui, e Ele tem poder para santificar a tua vida. Levanta a tua mão e dá graças a Deus. Dá glória a Jesus. Fala: Senhor Jesus, me ensina a pedir. Sempre peça a Deus aquilo que você não tem forças para obter. Sempre peça a Deus aquilo que você não tem força para obter. Mas Jesus não ficou somente no primeiro andar, pedir. Ele também disse: olha, uma vez que você está pedindo, você tem que saber ter estratégia e se colocar na posição de quem pede. Sabia disso? O servo de Jericó, sabe por que ele ficava ali na saída da cidade, na entrada? Porque ali era um lugar estratégico. Ali era um lugar estratégico, aonde passava pessoas. Havia um homem paralítico que ficava no tanque de Betesda. E segundo a posição dos desenhos, o tanque de Betesda ficava próximo da porta das ovelhas, aonde entravam os dizimistas. E eles tinham que passar ali e se lavar. E todo aquele que vai levar o dízimo, estrategicamente vai dar 10% do que recebeu. Então aquela multidão de mendigos que ficavam ali doentes e necessitados, ficavam ali estrategicamente, porque ele sabia que ali ia passar alguém que tinha condição de ofertar. Tem gente pedindo na encruzilhada, tem gente que está pedindo no cemitério. Olha, irmão, o morto não pode fazer nada por ninguém. Tem gente pedindo luz com uma vela. Olha, irmão, não é
posso fazer nada. Vai pedir o morto vida. Vai lá no cemitério pedir o morto. Eu quero viver. Fala, nem eu tenho vida, como é que eu vou te dar? Vai pedir o cego luz, acende uma vela lá e fala, olha, eu quero luz, não posso. Eu preciso da tua luz para profetizar. Pedir tem que ir em lugar estratégico. Ele estava ali na beira do poço, ou no tanque de Betesda, que ele sabia que a multidão que passava ali tinha condições para dar. Segundo, ele sabia que o homem não poderia apresentar a oferta a Deus se ele não fosse generoso. Então ali constrangia a generosidade. Fala, irmão, assim, até para pedir tu tem que ter sabedoria. Ele estava ali estrategicamente. Quando eu vim para cá, para essa vigília hoje, o irmão falou, é longe, né? Eu falei, mas eu não vou lá para dar, eu vou para receber. Isso é estratégia. Eu fui chamado para pregar, mas eu vou lá receber. É estratégia. Tu tem que saber pedir. E tem que saber se posicionar estrategicamente para receber. Amém, irmãos? Amém? Amém? Tem pessoas que pedem a Deus, mas não se posicionam estrategicamente para receber. Primeiro, eu tenho que saber aonde Deus vai passar. Fala, irmão, assim, onde Deus vai passar? Eu vou dizer onde Deus vai passar. Aonde houver um coração quebrantado e contrito, aí Deus vai passar. Levanta a mão e dá graças a Deus. Se eu for lá para a festa, está todo mundo dançando, pulando, e ninguém está quebrantado e contrito. Mas se eu vim aqui para a igreja, eu sinto almas chorando, vida clamando, e chamando, e louvando, e engrandecendo, saltando na presença de Deus, é estratégico. Eu vou ali, porque ali Deus vai passar. Ali Deus vai passar. Quando os querem já sentiram Deus passando aqui, levanta a mão e dá graças a Deus. Dá glória a Deus. Estratégico. Vou te mostrar um outro ponto estratégico de quem pede. Atos dos Apóstolos. Na porta do templo chamada Formosa. Quem estava ali pedindo? Estava ali. Na porta do templo chamada de Formosa, quando o homem subia para adorar a Deus, ele, uma esmolinha, por favor. Era só olhar para aquele homem que tu lembrava do versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí era impossível não meter a mão no bolso e dar. Estratégico. Era tão forte o constrangimento daquele ponto que veio passando por ali Pedro e João, duro que nem um coco, não tinha um níquel no bolso, e ele passou por ali, e o homem estrategicamente, sem olhar, mas usando a estratégia, falou: mas Joalinha, pelo amor de Deus. Pedro sentiu alguma coisa passar no coração, meteu a mão no bolso, não tinha nada, olhou para João, João falou: tô zero. Ele não falou: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou na mão do homem e foi levantando ele, e ele saiu andando. Ainda que não tenha vindo aqui buscar, se você está no lugar estratégico, e se você está pedindo a pessoa certa, tu vem buscar uma cura, mas vai sair daqui com uma salvação. Tu vem buscar uma moeda, tu vai sair daqui com o tesouro de Deus. Levanta a tua mão e dá graças a Deus. Você tem que saber, não somente pedir, mas posicionar-se estrategicamente para receber. A terceira coisa que você precisa saber é a quem pedir. Tem pessoas que são verdadeiros pidão, pedem a todo mundo. Cuidado, se você pedir a pessoa errada, tu pode se tornar presa dessa pessoa a vida toda. Sabia disso? Pede um agiota, vê se tu vai conseguir sair da mão dele. Se Deus não te tirar, e o diabo é um agiota. Jesus estava com fome, não pediu nada a ele, mas ele apareceu e falou: transforma aquelas pedras em pães. Jesus falou: nem só de alimento material vive o homem, mas o homem começa a viver
de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele falou: olha, eu te dou todo o reino desse mundo. Olha aí, agiota, você só precisa de uma coisa: se prostrar para mim e adorar. Alguém pensa que adorar o diabo é cair de joelho assim? Não, é mais que isso. Quando você aceita o pecado, quando você aceita a mentira, quando você aceita todas as coisas errôneas desse mundo, tu está se prostrando a Ele. Porque se prostrar a Ele é fazer a vontade dEle. Agora, Jesus olha para ele, vira para ele e fala: olha, eu não vou fazer a tua vontade para obter todas as coisas desse mundo. Pelo contrário, está escrito: adorarás ao Senhor, seu Deus, e somente Ele servirás. Olha o quanto que vale a tua adoração. Você não tem ciência disso. Isso que tu está fazendo aqui adorando vale muito. O diabo é capaz de te dar o mundo todo só para tu adorar ele. Ele quer comprar a tua adoração, porque ele quer se sentir Deus. Ele quer se entronizar no meio dos louvores. Mas a tua adoração vale muito, porque senão ele não ofereceria muito. Se ele está pagando um bom preço, é porque a tua adoração é cara, porque a tua adoração tem valor, é porque a tua adoração move os céus e a terra, é porque tu foi criado para adorar, é porque a tua adoração pertence a Deus. Ele quer pagar muito pela tua adoração. Mas você vai dizer para ele essa noite: eu adoro só a Deus. Somente a Ele servirás e adorarás. Estrategicamente, você tem que se posicionar. Pedir, você tem que ser humilde para pedir todas as vezes que você necessitar e não tiver condições de recorrer. Porém, você tem que saber a quem pedir. A quem pedir. A segunda coisa que Jesus disse nessa passagem simples foi: buscar. Porque tem gente que pode buscar, mas só pede. Tem gente que não tem condições de buscar, que tem que pedir, mas é orgulhoso e quer buscar. Buscar significa ir em busca. Pedir não. Pedir, o paralítico não podia pedir, não podia buscar, tinha que pedir. Paralítico, cego, não podia buscar, tinha que pedir. Mas tem gente aqui que não é cega e que não é paralítica, e tiveram o bom prazer de sair da sua casa de madrugada e vir aqui buscar. Eu vou dizer uma coisa para você: nós buscamos a Deus e buscamos em Deus quando, cansado de procurar, não encontramos. Diz a Bíblia que Esaú era jovem, bonito, formoso e forte, mais belo do que os homens da sua idade, e mais alto, juvenil. E o seu pai falou: filho de Quis, ele: olha, Saul, vai buscar as jumentas que se perderam. Ele foi como empregado buscar as jumentas, e diz a Bíblia que ele buscou o dia todo, foi em várias cidades, em vários lugares, e não achou a jumenta. Ele estava procurando a jumenta, mas não encontrou. Se você está se esforçando, está procurando e não está conseguindo encontrar, então você tem que partir da procura para a busca. Sabia disso? Pastor, canso de falar com meu filho, eu procuro orientá-lo, mas ele não faz o que eu oriento. Então, já que tu está procurando falar com ele, procurando palavras, e ele não está ouvindo, vem buscar a Deus, que Deus vai falar com ele. Você precisa. Quando ele procurou a jumenta, ele não achou. 2 jumentas, ele não conseguiu, não deu conta de achar. O seu servo falou: olha, existe um homem de Deus, profeta, que vivia lá numa cidadezinha, era o canto da Limeira, e aquele homem profeta, todas as palavras que ele fala, infalivelmente acontece. E aí aquele homem saiu e buscou, e chegando lá no profeta, foi buscar a jumenta. Quando chegou no profeta é isso, irmão, profeta é isso. Quando ele chegou no profeta, o profeta falou: olha, as jumentas que você está procurando já acharam. Nem abri a boca. Agora entra e vem comer, que eu vou te anunciar uma outra coisa que tu não sabe. Quando ele entrou, a mesa estava preparada, aquele lugar lá é o teu, na cabeceira. Ele sentou na cabeceira, no
entendeu nada e falou, aí o profeta falou, olha, a jumenta já achou, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que você vai ser rei de Israel. Irmão, você vem aqui buscar a Deus por causa de um problema. Talvez o problema não é nem teu, o problema é do marido, é do filho, é da nora, o problema é do governo, mas tu veio buscar aqui. Sabe o que Deus tem para você? Se assenta aí, que Ele vai dizer o que tem para você. Ele tem preparado para você um reino eterno, Ele tem preparado para você um lugar privilegiado. Ele está dizendo, não se preocupa com essas coisas, que elas não vão te destruir, porque você faz parte do meu reino, e eu tenho preparado uma eternidade de vitória para você. Quantas vezes eu fui buscar a Deus por uma coisa material, e Ele me revelou uma coisa profunda. Eu vim para Cristo buscando uma coisa material. Eu fui na igreja buscar uma irmã que tinha revelação, me indicaram, eu fui lá buscar que ia fazer prova para o militarismo. Eu fui lá um dia, ela não teve nenhuma revelação. Fui lá o segundo dia, na outra semana eu teve